Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Acho que todo mundo que neste domingo apertou 17 nas urnas aguardava uma vitória acachapante no primeiro turno do capitão. Desde a formação aí da nossa Constituição de 88, as únicas vezes que um presidenciável ganhou no primeiro turno foi em 1994 e 98. Fernando Henrique Cardoso foi o dono desse feito. Afinal, depois de anos de uma inflação obscena que fazia aí nosso dinheiro virar pó, a estabilidade inédita da nossa moeda facilitaram as coisas para o tucano. E eu jurava que 10 anos depois esse feito iria se repetir. Mas não foi dessa vez. Vai ter segundo turno e a disputa será com o PT. Eu só queria que alguém de exatas me explicasse uma coisa, já que eu sou de humanas e não tenho aí a menor empatia com os números. No início das apurações, Bolsonaro tinha mais de 49%, com menos de 15% das urnas do Sudeste apuradas. Estamos falando do Sudeste, que é o maior colégio eleitoral do país, assim como é o maior reduto do antipetismo. Com a apuração do Nordeste já bem avançada, sua porcentagem caiu com o avanço das apurações do Sudeste e Centro-Oeste, regiões onde ele ganha com média de 60% dos votos válidos. Na minha cabeça, essa conta não fecha. É tudo muito estranho. Mas enfim, só sei que agora não precisa ser nenhum matemático para perceber que é impossível o Bolsonaro perder nesse segundo turno, visto que a grande maioria dos eleitores do Alckmin são antipetistas e vão votar no Bolsonaro. 100% dos eleitores do Amoedo também vão de 17. E parte dos eleitores do Ciro também não votam no PT nem a pau, mesmo com o Ciro declarando apoio ao Haddad. É óbvio que quem vota no Bolsonaro só deixa de votar nele se morrer ou se for abduzido por extraterrestres no dia da votação. Por isso, uma derrota do capitão agora só é factível se aplicarem a maior fraude eleitoral de todos os tempos. E se isso acontecer, o Brasil inevitavelmente entrará em uma guerra civil. Mas o fato é que desde o começo sabíamos que a possibilidade de uma fraude nas urnas é bem maior no segundo turno. É por isso que muita gente, mesmo sem gostar do Bolsonaro, preferiu já dar logo seu voto para ele no primeiro turno. Em face disso, não podemos negar que ontem, quando vimos que o Nordeste garantiu que o Haddad passasse, começaram aí nas redes sociais os memes e as críticas aos nordestinos. Sim, muita gente ficou com raiva mesmo. Os próprios nordestinos, que são aí de direita, sentiram vergonha dos seus conterrâneos. Mas o que precisamos entender é que o Bolsonaro ganhou em Maceió, João Pessoa, Recife, Natal, Aracaju, entre outras cidades importantes. Ou seja, ele levou mais capitais nordestinas que o Haddad. E há quase 20 anos ninguém conseguia esse feito contra o PT. Só que, infelizmente, saindo das capitais e penetrando fundo no interior nordestino, encontramos as regiões mais pobres do país. E é esse povo sem instrução que deu a vitória para o PT. E não temos que ter raiva e muito menos menosprezar ou fazer piada com essa gente. São brasileiros como eu e você. Essas pessoas merecem todo o nosso respeito e atenção. A maioria não tem acesso à informação privilegiada que nós temos. A maioria nem acesso à internet tem. A visão que eles têm da realidade é aquela noticiada pelo William Bonner. E olhe lá. Eles passaram a vida toda sendo ludibriados por uma corja de políticos canalhas que se beneficiam em mantê-los na miséria. Em todas as eleições, o PT aterroriza essa gente, dizendo que se elegerem outro presidente, eles perderão os benefícios. Essa gente não tem outra escolha senão vender seu voto. Por isso, temos que ter amor e temos que ter compaixão e não raiva, pois eles não são culpados de nada, muito pelo contrário, eles são as maiores vítimas desse sistema que queremos mudar.
Agora, se quisermos mesmo eliminar aí a possibilidade de fraude eleitoral e ainda assim encontrar culpados por esse segundo turno, então procurem alguns engravatados aí do mercado financeiro, aqueles novos ricos ou falsos ricos de narizinho empinado, os demagogos leite com pera, que tiveram nojinho de um candidato que tem pulso firme, que fala palavrão, e que, diferente deles, é humilde o suficiente para assumir que não entende de economia. São essas pessoas que preferiram aí votar nos candidatos engomadinhos, mesmo sabendo que estes não possuíam a menor chance. Essas pessoas sabiam que uma volta do PT significaria uma passagem só de ida para a Venezuela. Sabiam que o Haddad é a continuidade do maior esquema de corrupção já instalado em um país democrático. Sabiam também que o Bolsonaro, gostando ou não dele, era o único com chances de derrotar o monstro do socialismo. Mas ainda assim, escolheram apostar no Amoedo, no Alckmin, alguns no Meirelles, e tiveram até aqueles que votaram no Cabo Daciolo como uma forma de protesto e de indignação. E se somarmos aí todos esses votos, perceberemos que é exatamente o que o Bolsonaro precisava para uma vitória histórica. Se o capitão não levou no primeiro turno, não foi culpa daqueles famintos dependentes do Bolsa Família, e nem dos milhares de semi-analfabetos ou de desinformados desse país que são aí ludibriados pelos nossos inimigos. Como eu falei, se descartar mesmo a possibilidade de fraude, encontraremos a culpa nos omissos e nos arrogantes que cruzaram os braços quando deveriam arregaçar as mangas. Bom, eu estou falando tudo isso, mas a verdade é que eu também não tenho raiva aí dessas pessoas, e nem você deveria ter. Eu estou só constatando um fato. Todo mundo comete erros nessa vida. Também não estou generalizando, nem todos foram omissos. Muitos que votaram no Amoedo, por exemplo, estavam convictos de que esse era a melhor opção. Estavam com as suas consciências tranquilas. E devemos respeitar. Isso é democracia. E sei que agora, nesse segundo turno, todos nós estaremos unidos com os laranjinhas para catapultar de uma vez por todas o PT do cenário político desse país. Eu só estou ansioso para ver o posicionamento dessa galerinha do ele não. 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 No primeiro turno, elas disseram não para o Bolsonaro. Só que não disseram para quem seria o sim. E agora, de que lado essas artistas vão ficar? Quero saber o posicionamento da Anitta, da Sasha, da Bruna Marquezine. Cada brasileiro de bem desse país deve cobrar um parecer de todos os supostos formadores de opinião que gritaram não para o Bolsonaro. Quem se manifestou antes tem que ter coragem de se manifestar agora também. Vamos nas redes sociais delas e deles cobrar um posicionamento. Não é para ofender, não é para xingar, faltar com respeito, muito menos para hostilizar quem quer que seja. Vamos apenas ser chatos e cobrar insistentemente para que se posicionem. Afinal, é o futuro do Brasil que está em jogo. Vamos ver se ficarão aí na covardia do silêncio ou se terão coragem para escolher um lado. A expectativa é: será que terão coragem de apoiar o Bolsonaro, conscientes de que assim vão se queimar dentro da bolha progressista em que vivem? Ou será que terão coragem de assumir de uma vez por todas que desde o início o ele não era um sim para o PT? Será que vão assumir esse fato sabendo que isso acarretará na perda de milhares de seguidores, no cancelamento de contratos de publicidade, diminuição nas vendas de ingressos para os seus shows, além de ganharem a pecha de que são cúmplices do maior esquema criminoso de poder que esse país já viu? Todos nós queremos apenas saber.